Nós temos vivido tempos estranhos, mais estranhos do que todos os tempos que vivemos até os dias de hoje. Vivemos um tempo em que, em certos momentos, até parece que as pessoas levam as coisas a sério, mas olhando direito a gente percebe que não levam. Ninguém está levando nada a sério. Ninguém está levando nada a sério. Eu tenho observado algumas coisas e sou tentado, ou tenho sido seduzido a falar sobre questões da vida que não ficam fora do contexto da palavra, da pregação do Evangelho do Reino, mas que não necessariamente eu tenha que fazer uma pregação, como de costume, né? Aquela mensagem cerimonial, vamos dizer assim. Eu recentemente estive com algumas pessoas que eu já não vi há algum tempo, né? Colegas de trabalho, coisa e tal. E a gente, claro, muitos, cada um de uma denominação, eu de denominação nenhuma, e certamente nunca mais o serei, até porque, pelo andar da carruagem, eu vejo cada vez a coisa chamada igreja a cada dia mais maligna a cada dia que passa. E eu acabei de conversar com minha irmã e eu explicava para ela, as trevas não aceitam a luz. Assim como ela, na luz, não permanece, não subsiste. E eu usei até a metáfora do corpo, né? Se o nosso organismo detecta um corpo estranho, ele tende a atacar e tenta expeli-lo, expulsá-lo. E ali a gente, esse encontro que eu tive com esses colegas, eles vieram me ajudar aqui em casa num problema que eu tive aqui com o telhado, e mexendo no telhado eu quebrei umas telhas e precisava colocar a telha, e essas telhas de amianto são pesadas e frágeis ao mesmo tempo. Então a gente vai vendo que eu percebo que as coisas não mudam, não evoluem com a velocidade que a necessidade requer. Aí eu me volto para a palavra, às vezes estou na minha vida aqui no meu quintal, trabalhando, tenho trabalhado muito aqui, estou construindo aqui uma cobertura aqui, um telhado. Mas um idoso doente trabalhando sozinho, uma coisa fica difícil, né? E enquanto trabalho eu reflito, eu estou ali pensando nas coisas de Deus, pensando com Deus. E uma palavra e uma ideia me veio à mente nesses últimos dias, nesses últimos 10 dias. É o tema verdade. Verdade. E eu estou trabalhando em cima de ideias e textos para fazer uns vídeos sobre a questão da verdade.
Porque os homens, as pessoas estão vivendo em um estado que eu defino de um estado de embriaguez. É um estado de topor, sabe? Uma embriaguez, que é quando a gente fala, em certos momentos, a gente até aborda certos assuntos e até a conversa até flui, o diálogo até flui. Mas só que a coisa é de tal importância que deveria ser trabalhada, deveria ser levada para frente. E aquela importância fica ali naquele encontro, naquele momento, depois ninguém se interessa mais, ninguém se importa mais. Eu estou com 3 Bíblias aqui abertas. Ao pé da letra 4, porque eu estou com o texto interlinear do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, aberto ali, mas estou com a Bíblia a Trinitariana, e a Bíblia de Jerusalém, que eu adquiri recentemente. E eu vou estar lendo aqui um texto no Evangelho de João, texto que eu já li muitas vezes. Muitos vídeos, eu não tenho conta, em que eu fiz vídeo de pregação e passei por esta passagem. Porque ela aborda muito esse tema, verdade, e que nós, se Deus assim permitir, estaremos falando que ele não é um substantivo, apenas um substantivo, ele é um substantivo próprio em muitos textos. Em muitos textos, Deus é chamado de verdade. Aí falar o verdade, porque é Deus masculino, né? Não fica bem gramaticalmente, é a verdade. Deus é chamado de a verdade. Em tantos e tantos outros textos, essa verdade vai ser um substantivo comum em oposição à ideia da mentira. Mas, recentemente, nós estivemos vivendo aí, há alguns anos, uma situação em que até eu me envolvi muito, né? E acabou tendo um lado positivo, que foi o lado em que me levou a acabar com rede social na minha vida. O que eu tenho de rede social é este canal, onde eu posto os vídeos, e tenho o desejo de aprender como fazer live, o que é isso, como é que vai ser isso, se parece que é o vídeo ao vivo e com pessoas podendo interagir se quiser. Acho que não vai ter ninguém interagindo comigo, talvez 2 ou 3 pessoas. Eu até sei quem serão as pessoas que vão interagir. Mas eu não sonho com nada grandioso, porque eu sou um tipo de homem que não existo para receber elogios e aplausos. Isso não faz parte da minha vida. Nunca fez. Porque eu sou uma pessoa dada a falar verdades. E geralmente, via de regra, as pessoas não gostam de verdades. As pessoas não gostam da verdade. É só olhar os vídeos que eu faço. Falei recentemente que eu estou lendo a Bíblia em português, mas estou consultando constantemente a Peshitta, essa obra aqui, que é o Novo Testamento, escrito em aramaico e traduzido para o hebraico, né? Na verdade, a frente dele é aqui, né? É a Peshitta, é o Novo Testamento em hebraico. E aqui você vai perceber que muita coisa que o Novo Testamento nos traz por 2000 anos
do grego para o português é mentira. Coisas que dizem que Jesus falou e Jesus nunca falou, pelo menos não naquele sentido. E eu consultando, com licença, eu vejo, eu estou aprendendo e eu tenho crescido muito. Desde os meus 55 anos, mais ou menos, quando eu já havia ingressado, nessa época eu estava fazendo um pré-vestibular para fazer o vestibular para o UFRJ, Letras, Português e Hebraico. Mas dos 57 anos para cá, eu tenho evoluído muito, tenho mudado muito como crente, como homem, porque Deus tem me ensinado muita coisa, Deus tem feito eu ver coisas que eu de outra forma não veria, e isso tem me levado a crescer muito como crente, como homem de Deus, como homem de fé. Aí eu fui entender coisas que aconteceram antes, porque eu fui ver que Deus, ele parece que não, mas ele ama aqueles que são seus e ele toma as dores. Ele toma as dores. Então eu tenho aprendido muita coisa, e eu, quando leio no português, eu vou lá no hebraico, dentro das minhas condições. É claro que eu não domino a leitura no hebraico assim para ler como se lê em português, mas eu, com as ferramentas que tenho um amigo, e isso me leva a alcançar o meu objetivo. Em João 8, eu quero ler e só comentar algumas questões aqui. Já deu para perceber que esse vídeo será bem informal, né? João 8:12, eu vou ler na Trinitariana, eu ia ler na Bíblia de Jerusalém, eu comprei essa Bíblia aqui, muito cara, muito boa. Ela tem coisas extraordinárias, mas tem umas aberrações aqui que me deixa, até a mim, que me vejo como um homem de certa experiência, já vi, já ouvi, já tomei conhecimento de coisas que não se esperaria de se ver dentre o chamado povo de Deus, mas me deixa de cabelo em pé. Mas, contudo, é uma Bíblia, até o aspecto do estudo, que eu não recomendo, como eu já falei em outros vídeos, eu não recomendo ninguém a comprar Bíblia de estudo. Mas se você insistir, não vai para a Bíblia de Sociedade Bíblica do Brasil, não vai para essas Bíblias de BV Books e essas livrarias que estão aí. Nada disso. Compre uma Bíblia dessa aqui, a de Jerusalém, ou então a TEB, a tradução ecumênica, que dependendo do seu nível de maturidade com relação a Deus e a sua palavra, você vai poder usá-la como devocional, como uma Bíblia devocional. Mas para evitar embaraços, eu vou ficar aqui na velha trinitariana mesmo, que eu quero ler e chamar a atenção de algumas coisas, e esse vídeo eu já devo estar nos 14 minutos, chamar a atenção para coisas que ninguém nunca me ensinou. Ninguém, digo eu, pastor, professor de escola bíblica, quando eu estive, irmãos. Eu tenho aprendido com o Senhor, eu tenho aprendido com Deus, o Deus verdadeiro. Esse que a gente chama de filho do Deus verdadeiro, que é, mas também é o próprio Deus verdadeiro. Tem hora que eu sou meio doido, né? Mas isso é bom.
João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testemunhas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Ao dizer isso, Yeshua está falando com líderes religiosos, está falando com pessoas que se julgavam profundos conhecedores de Deus, dos caminhos de Deus, por onde Deus andou, da perspectiva do que se pode atestar historicamente, né? Na história humana, e o que se poderia projetar no futuro, sendo um mestre, um grande conhecedor de Deus. E quem está falando com ele, e nós vamos ver isso nesse vídeo, nesse breve vídeo, é o próprio Deus. Porque mesmo na cultura semítica, e isso em outras culturas em comum, até a nossa, ninguém pode dizer, eu sei de onde vim e para onde eu vou. Porque isso aí envolveria uma questão que até chegou a ser debatida da chamada igreja patrística, né? A igreja dos chamados pais da igreja, os pais teológicos, a questão da alma, a pré-existência da alma, o repositório de almas, existe, não existe, quando o homem entra a sua esposa e ela é fecundada, uma alma se desloca, Deus envia uma alma. Então, isso já foi debatido, mas na prática, o que eu sei de mim antes de nascer? Nem recém-nascido. Minha esposa tem uma mente brilhante, ela lembra de coisas dos 4 anos de vida dela. A memória mais tardia que eu tenho da minha vida, eu já tinha 7 para 8 anos ou 8 para 9 anos. Morava em Marechal Hermes, 1977, 67, 1968, olha. E o Senhor diz, vocês não sabem, eu sei de onde eu vim. E continua, vós, Yeshua falando para ele, verso 15, julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu quero chamar a atenção aqui, nesse versículo 17, tem uma coisa muito importante, muito raro, dito nas Escrituras de forma singular, essa singularidade desse dito, aonde Jesus, Yeshua, sabendo, sendo ele o Deus verdadeiro, aquele que no Antigo Testamento, os hebreus hoje, os judeus, o define pelo tetragrama, que eles nem gostam de mexer, porque dizem que é tão sagrado, e eles respeitam muito o sagrado, né? Os judeus são muito religiosos, eles não gostam de brincar com o sagrado, né? É claro que eu estou sendo irônico, né? Né? O tetragrama, o termo Elohim, né? Que é Deus, é a primeira palavra, é o primeiro testemunha, a primeira atestação em Gênesis 1,
no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali é Elohim, não é o tetragrama, não é não é Adonai. E sendo ele o próprio, é ele quem está ali, o próprio. Mas Enoque, se é ele que está ali, como é que ele tem um pai? Mas nós vamos falar sobre isso aí. Quando nós começarmos a pegar a heresia da Trindade. E eu vou falar, vou desafiar, eu sei que não vai adiantar, porque as pessoas... Eu tenho pessoas que eu sei que assistem meu vídeo, que têm condições de vir aqui em casa, sentar comigo, para nós conversarmos, olharmos na Bíblia sobre oração. Porque as coisas de Deus se trabalham com oração. A gente, quando se coloca, quando eu me coloco a dizer algo no tom em que eu digo as coisas que eu digo, eu não falo porque achei, não é achismo, não. E eu me tomo as precauções, eu me preparo para, na medida do possível, não falar e depois ter que me desculpar, me arrepender, pedir desculpa, eu estava errado. Ele diz, na lei, está se referindo ao que o Eterno, ele falando a Moisés lá no início, não aceitarás o testemunho de uma pessoa só. O testemunho terá que ser, a acusação terá que ser por 2 ou 3 testemunhas. A palavra de 2 testemunhas tem valor. E ele invoca aqui, ele coloca, e na vossa lei também está escrito, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então ele se coloca como 2. Mas como 2, se ele é o próprio Deus? Aí no futuro fica isso aí. Se alguém dessa vez quiser comentar, perguntar, vai ficando as dicas aí. Eu sou o que atesto de mim mesmo. Aqui na minha tradução está testifico. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Essa nota aqui é uma nota, um comentário de João. Ele introduz essa nota porque Jesus está no templo, em cima do altar, aonde se pensa ou se supõe que só pode estar ali alguém outorgado por Deus, como se estivesse o próprio Deus para falar. E ele estava, diz, no lugar do tesouro, no templo. E aqui em cima, no 8, ele inicia dizendo, eu sou o que atesto de mim mesmo. Olha, isso é muito sério. Aqui, se você não tinha entendido ainda o que eu estou falando, aqui, como em muitos outros lugares que nós vamos ver, Yeshua se assumiu como o eterno, o o único. As palavras hebraicas que ele usou são as mesmas palavras, isso foi falado em hebraico, isso foi escrito em hebraico. Os satanistas é que depois copiaram em grego e aí enrolaram todo mundo, e nós estamos aí há mais de 1800 anos sendo enganados com essa historinha de que isso foi escrito em grego, mas isso é outro assunto, nós vamos. Em Êxodo 3,14, eu devia ter marcado aqui, mas vamos fazer isso agora.
Êxodo 3,14, ele diz assim, tá aqui, ó. Moisés vai e pergunta o nome de Deus, né? As palavras que Jesus usou, tá lá, Êxodo 3,14. Va yomer Elohim El Moshe Ehyeh Asher Ehyeh. Quando Moisés perguntou a ele, como eu responderei aos anciãos lá no Egito quando me perguntarem como é o nome do Deus com quem tu falou, que te enviou? Quem é ele? O que eu responderei? Deus disse para ele. Deus respondeu para ele. Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh é o verbo ser. Aqui, esse verbo está no perfeito, está no futuro. Está no futuro. Mas alguns teólogos, muitos teólogos, entendem que ele é eu sou o que sou, deve ser traduzido assim. E foi isso que Yeshua falou para eles aqui, no 8. Eu sou. Quando ele usa essa expressão, ele está se assumindo como o próprio Deus Pai Todo-Poderoso, aqueles que chamam de Jeová, Javé e Yavé. Não obstante, nada disso existe no Antigo Testamento hebraico, essas expressões. Ninguém pode dizer com precisão e com propriedade que o tetragrama significa Jeová, Javé, Yavé, Avé. João introduz essa nota no 20. Estas palavras ele disse no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu. Por que ele fala e ninguém o prendeu? Aí, amigo, era para ver apedrejamento. Aí, na continuidade, o Senhor diz, verso 21, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se? Será que ele vai se suicidar? Ele pretende se suicidar? Para onde eu vou? Retorna ele a falar. Não podeis vir. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E parando aqui, no versículo 23, que na conversa com um colega, ele vai assistir esse vídeo, talvez ele vai... mas Deus não veio salvar o mundo? O conceito de mundo no pensamento semítico, ele muda de contexto para contexto. E é isso que causa problemas e cria confusão no pensamento do homem ocidental e, em particular, do brasileiro. E nós vamos fechar aqui com a palavra quando ele diz, vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou desse mundo. O mundo que vocês vivem, a religião de vocês, as crenças, as práticas imorais, a religiosidade falsa, a vida de sepulcro caiado. Isso eu estou traduzindo. Eu não pertenço a isso. E ele vai arrematar depois, nós vamos estar lendo, né? Serão alguns vídeos. Eu sou da verdade. Eu introduzi uma ideia e mudei e não concluí. Nós tivemos recentemente um acontecimento político onde uma pessoa tomou esse verso 32
e usou muito. Um falastrão, covarde, burro, não sabe nada de política. Pode falar o que quiser do Lula. E olha que eu não gosto dele. Mas em termos de política e governabilidade, o Lula dá um banho em Bolsonaro. Ele dá um banho. Estratégia, manobra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o povo sempre, quando ouve qualquer coisa da Bíblia, quando ouve certas palavras na boca de um político, quando vê um político gritando, levantando dedo, canalhas, como esse que estava gritando aí há pouco tempo aí, senador Magno Malta, mau caráter, gritou, falou, postou vídeos de 20 minutos, 25 minutos, até que Lula liberou a verba parlamentar. Cadê ele e outros? Cadê os gritões? Cadê a gritaria? Aí fala de vovó, que foi uma mulher crente, temente a Deus. Fala de mamãe, que foi mulher crente. Fala de Deus, apresenta-se como crente. Tudo filhos do diabo, tudo mentirosos. Eu ia falar sobre isso antes. Um sujeito que não tem nada com a justiça, não tem nada com a verdade, e engabelou um monte de religiosos brasileiros, igrejas apoiaram. Eu também, não por causa do versículo, mas porque eu achava que o sujeito tinha tutano, era macho, tinha coragem e tinha um mínimo de inteligência. Bom, amados, eu vou postar esse vídeo. Nós vamos estar conversando sobre a condição dos chamados evangélicos nos nossos dias. O estado espiritual das pessoas. E vamos falar sobre muitos aspectos, tá? Das pessoas que estão na condição em que eu estou, sem congregar, em uma comunidade. Não quero nem lembrar a igreja mais, que isso está fora de contexto. Isso aí é passado, está implodido. Mas não quer dizer que a gente não tenha que estar se assentando com irmãos em roda, com a palavra de Deus aberta. Nós precisamos ter um grupo de 5 ou 6 para ceiar, nós precisamos estar em comunhão. Crente não é uma ilha isolada. Então nós vamos abordar a questão de dinheiro, aqueles que não estão na igreja porque a igreja só quer saber de dinheiro, mas também muitos não querem estar lá porque não é porque são contra a heresia do dízimo, é porque são mão de vaca, são avarentos, gente cujo verdadeiro Deus é a grana que está na conta, gente que se lamenta, que se lamuria quando tem que gastar com alguma coisinha, gente que não abre a mão, o próximo não existe para ele. Enfim, nós vamos estar usando o texto bíblico e vamos estar nos reportando aos nossos dias. E vamos estar vendo questões e deixando sempre aberto a possibilidade, enquanto eu não faço live, não sei também se isso seria a solução para alguma coisa, de pessoas nos comentários aí do vídeo, perguntas. Alguns que assistem meus vídeos moram aqui em Campo Grande, perto de mim. A gente pode combinar um dia para estudar, para ver se o que eu falo no vídeo
se sustenta em um enfrentamento cara a cara, né? Gente, eu não sou mestre dos magos, não. Eu sou um servo de Deus. Eu só estou fazendo por onde não está me apresentando na minha própria consciência, para quem está em minha volta, que sou crente porque leio Bíblia, porque oro. Eu preciso fazer mais, eu deveria estar fazendo mais. Mas passou de 40 minutos, enfim. Apesar que eu cheguei a uma conclusão, as pessoas não assistem, não dão crédito aos vídeos, não é pelo tempo do vídeo, é por causa do que eu falo e também de como eu falo. Seja de 15 minutos, seja de 50 minutos, quando eu falo coisinhas doces, quando eu jogo balinha na boca, 160 visualizações, 180 visualizações, mas quando eu mexo na ferida, na pereba podre que está no calcanhar daquele que manqueja nos caminhos da verdade, ou no caminho da verdade, aí ninguém gosta. Mas também ninguém tem peito para chegar aqui e falar: Enoque, no vídeo aí tu falou sobre isso aqui, a questão aqui, aí pega aí o que eu falei. Vamos conversar um pouco sobre isso? A gente vai conversar. E eu tenho certeza que isso vai ser proveitoso para todas as partes. Shalom, que o Eterno continue abençoando e abrindo cada dia mais os olhos de muitas pessoas como Ele está abrindo. E que não sejamos desigrejados por não querermos estar na verdade, mas que se tivermos que estar fora, que isso seja por não negociarmos a verdade e não abraçarmos ideias que se definem em frases tais como: eu prefiro ter paz do que ter razão. A razão como sinônimo da verdade acima de tudo. Ainda que eu tenha que falar sozinho no deserto, ainda que eu tenha que falar para os lagartos, para os camaleões, mas eu fico com a verdade, eu fico com a razão, ainda que para isso eu tenha que perder a minha paz. Shalom.